apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Que a graça de Deus, o apostolado, a manifestação do Espírito Santo seja e esteja em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus pela vida de cada ovelha que está aqui. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Marcos Gomes, de Santo André, de São Paulo. Eu cheguei aqui no sábado, ontem, para ministrar nesta igreja abençoada de Deus, a estes filhos abençoados por Deus, amém? Eu tenho algumas ovelhas que vieram comigo de Santo André de São Paulo, e eu quero apresentar a vocês. Quero que venham aqui na frente, por favor. Vou apresentar, venha o Davis, a pastora Sueli, o abençoado Reinaldo e a Jovita, por favor. Pastora Sueli, por favor. Pastora Sueli, minha esposa, somos casados há 29 anos, temos 20 anos de ministério, 16 anos em graça. Então eu penso que nós sabemos o que estamos falando a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. São 20 anos de ministério, 16 anos em graça. Está aqui do meu lado esquerdo, meu servo, meu obreiro Davis, muito fiel a Deus. Ele é encarregado pelo nosso site, em rede mundial na internet. Em menos de um ano, 2.350.000 acessos na internet. Em menos de um ano. Glória a Deus. A manifestação de Deus está sobre a vida dele. Do meu lado também tem o abençoado Reinaldo. Esse aqui é um homem de Deus que me segue há muitos anos já, me serve no ministério há muitos anos, com a sua esposa Jovita, um casal abençoado, já viajou comigo várias vezes para alguns lugares já, me auxiliando, me ajudando no ministério. Quero dar glória a Deus pela vida do casal, pela vida do Davis, pela vida da pastora Sueli. Vocês podem me ajudar com uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Amém? Eu quero ler para vocês uma palavra que está aqui em Salmos 126. Vocês podem abrir suas Bíblias? Então, Salmo 126, vejo que hoje é um dia especial na vida do pastor Pedro, da sua esposa, da sua família. Nós completamos no mês de junho 20 anos pregando a palavra de Deus. E para eles não está sendo diferente comemorar 7 anos. E assim, apóstolo, de antemão já declaro, será? Que venham 7, 14, 21, 28, 32, 50, 100 anos. E que haja uma geração após você pregando a graça, representando você neste altar. Assim eu chamo a existência na minha família também. Amém? Acharam? Salmo 126. Salmo 126, versículo 2 e 3 está escrito assim: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Amém, ovelhas? Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós. Posso ouvir um glória a Deus? Diga: grandes coisas fez o Senhor por nós. Abba, Pai, glória a Deus. E eu declaro que grandes coisas fará o Senhor na sua vida. E por isso estamos cheios de tristeza? De alegria? Onde estão aqueles eleitos e predestinados que podem dizer: eu estou cheio de alegria? Porque Deus te salvou, Deus te predestinou, Deus te justificou, Deus te chamou, Deus te fez mais que vencedor. E dentro de você tem uma alegria que ninguém pode tirar, esse gozo do Espírito Santo.
Amém? Então, glória a Deus por 7 anos em graça. E eu declaro que virão muitos anos vocês pregando, vivendo a palavra de Deus. Amém? Então, para nós terminarmos, grandes coisas fez o Senhor a nós. E grandes coisas fará o Senhor neste ministério. Chama a existência, abençoado. Que vocês serão muito, muito edificados neste lugar. Amém, ovelhas? E eu lembrei de uma passagem, apóstolo Pedro. O apóstolo pregou esses dias lá na igreja sobre as 7 vacas magras e as vacas gordas. Eu declaro na sua vida, apóstolo Pedro Inácio, que você está no tempo das vacas gordas. Amém? Sobre ti está havendo, 7 anos vão vir agora, de 7 vacas gordas, mas bem gorda. As magras se passaram. Tudo está se fazendo novo. As vacas magras se acabaram. Estão no tempo das vacas gordas. Aquelas bem fortes chegarão. Amém? Esta é a palavra profética sobre a tua vida. As vacas gordas. 7 anos vão viver agora de vacas gordas. Prosperidade, muita prosperidade venham sobre a tua vida, apóstolo, e sobre toda a igreja. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Assim seja, Senhor, na vida de todos que estão aqui nesta noite, na vida do apóstolo Marcos Gomes e de todos que estão juntamente conosco no Ministério Graça e Apostolado também. Amém? Graça e paz a todos vocês. Estou muito, mas muito feliz de estar aqui. Amém? Conheci um povo que nos acolheu com muito amor e muito carinho. Amém? Glória a Deus por vocês. Maravilha. Chegamos ontem de Santo André, São Paulo. E em nome de Jesus, para a glória de Deus, amanhã nós partiremos de volta com a missão cumprida. Deus me deu uma missão, a ordenação apostólica do pastor Pedro Inácio. E daqui a algum momento, daqui a alguns instantes, de hoje em diante, até o fim da vida dele, ele terá uma nova unção sobre a vida dele, para pastorear e cuidar da igreja de Deus, das ovelhas do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia aí, coloque a mão direita na Bíblia. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da minha vida, meu Rei, para a tua glória e em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço que o Senhor manifeste a tua glória nestas ovelhas que estão aqui na igreja, no Ministério Restituição. Manifesta a tua glória nas tuas ovelhas que estão me ouvindo agora pela rádio. Manifesta a tua glória nas tuas ovelhas que estão me ouvindo agora através de um CD, em qualquer lugar da face da terra. Ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a mão na tua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor revele a tua palavra, revele a tua graça aos teus filhos, aqui na igreja, através da rádio e através da internet e através desse CD que estão me ouvindo agora. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, sabendo que o Senhor é maravilhoso para fazer além daquilo que eu tenho te pedido, além daquilo que eu tenho pensado. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Manifesta a tua glória e receba a honra, a glória e o louvor e essa bonita e honrosa salva de palmas. Diga glória a Deus. Abba, Pai, nesta minha última ministração aqui no Rio de Janeiro, última nesse momento, não será a última da minha vida. Já estive aqui outras vezes pregando em outras igrejas no Rio de Janeiro. Nesta noite eu quero ministrar um tema muito importante. Quem tem caneta, quem tem caderno de anotações, acostume a trazer uma caderneta na igreja para você anotar o que Deus fala com você. Amém, abençoado? Anotar a direção que Deus te dá. Outra coisa muito importante, adquira uma caderneta, um caderno, vai escrevendo as bênçãos de Deus na sua vida. Isso é muito maravilhoso. Não fica confiando na sua cabeça. Na segunda-feira houve um sinal de Deus, vai lá e anota. Na quinta, na quarta, na terça, houve um milagre, anota, marca o dia do milagre. Quem está entendendo? Olha, se você comprar uma caderneta de R$2 no bazar, logo no começo do ano, quando chegar em dezembro, você vai ver
quão grandes coisas o Senhor fez em sua vida. Às vezes a pessoa fala: eu não tenho visto Deus em minha vida. Não tem visto? Compra um caderno e marca cada sinal, cada milagre, cada prodígio, cada maravilha que acontece. No final do ano você vai ter muitos motivos para dar glória e agradecer a Deus. Pai. O assunto desta noite, você que me ouve pela rádio, você que me ouve aqui na igreja, você que me ouve na internet, você que me ouve no CD e você que me ouve em qualquer lugar da face da terra. Amém. O assunto de hoje: o apóstolo e o apostolado. Anote esse assunto, anote o tema, marque no seu caderno, marque numa folhinha aí. Como eu te disse, é muito importante. Quando você vem na igreja, seja de manhã, seja de tarde, você já anda na sua pasta, na sua bolsa, vocês mulheres, já anda com um caderno. Deus falou, deu uma revelação, já anota o texto, anota o dia, né? Olha, Deus me falou para que eu fizesse assim, assado, anote a revelação. É assim que nós vivemos por fé, amém? O apóstolo e o apostolado, duas coisas diferentes eu vou ensinar e vou explicar nessa noite. Começando por 1 Coríntios capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Já oramos, já declaramos, e agora é só com o Espírito Santo que vai nos revelar a sua palavra. 1 Coríntios 3, o assunto de hoje: o apóstolo e o apostolado. Quem já achou 1 Coríntios 3, diga amém. 1 Coríntios 3, verso 10. Paulo falando. Se há alguém que não sabe, Romanos 11, 13 diz que Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo. Gentios na Bíblia são aquelas pessoas que não são judeus, não têm sangue judeu, israelita. A Bíblia fala de dois povos, judeus e gentios. Na letra, gentio significa estranho, estrangeiros. Então nós somos conhecidos na Bíblia como gentios, que agora em Cristo fomos reconciliados com Deus e salvos pela graça, amém? Então Paulo é o apóstolo dos gentios, diga: Paulo é o apóstolo dos gentios. Ou seja, o apóstolo dos não judeus, que somos nós. É importante também separar isso na sua mente. Aliás, a maior confusão das igrejas na face da terra é misturar Paulo com Pedro, Paulo com Tiago, Paulo com João, Paulo com Mateus. Aí vira uma salada, vira uma bagunça. A maioria dos pregadores pegam vários versículos, jogam no liquidificador e bate o liquidificador e depois dão para o povo comer. Aquela mistura, e muitos vomitam, fazem mal. Por quê? Uma mistura, você não pode misturar a Bíblia. Você não pode misturar. A Bíblia é grande, mas Deus tem uma palavra para nós. Paulo é o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos não judeus. Quem são os não judeus? Brasileiro, americano, inglês, francês, espanhol, carioca, paulista, baiano, pernambucano. Quem não é judeu, na Bíblia é conhecido como gentio. E Paulo é o apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então Paulo foi enviado por Deus aos gentios para pregar o evangelho da incircuncisão, o evangelho que não é segundo a lei, o evangelho que é segundo a graça de Deus em Cristo. Por favor, a ele. Todos precisam entender isso perfeitamente. Diga: Paulo é o apóstolo dos gentios. Diga: Paulo é o apóstolo dos não judeus. Então diga: Paulo é o nosso apóstolo. E você vai ver que tipo de apóstolo que Paulo foi, que tipo de apóstolo que Paulo era, porque a Bíblia fala sobre dois tipos de apóstolo também. Vou te mostrar aqui. Há dois tipos de apóstolos. A Bíblia fala sobre dois tipos de apóstolos, e Paulo era um tipo de apóstolo, e eu já sou outro tipo de apóstolo. Vamos ver aqui, em 1 Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Vamos parar por aí. Segundo a graça. Graça aqui significa segundo a revelação. Então graça aqui não é a palavra graça de Efésios 2,8. Em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Essa graça é o favor de Deus por nós.
Foi um propósito de Deus por nós. Então a palavra graça de Efésios 2:8 tem um significado. A palavra graça de Coríntios 3:10 tem outro significado. O texto ficaria assim, ó, Paulo falando, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Dá um sinal quem está entendendo. 1 Coríntios 3:10. Aliás, você pode escrever na sua Bíblia, pega a sua caneta, em cima da palavra graça, escreva bem pequenininho, revelação. Tá? Pode se escrever na Bíblia, tá abençoado? Não tenha receio de escrever não pode escrever. Você pode e deve escrever na Bíblia. Tá? A Bíblia é um papel, é um livro. O papel não tem muito valor. Aliás, nenhum valor. Se você colocar um fogo aqui, ele queima e se consome. O papel não tem valor nenhum. O que tem valor é a palavra de Deus. Amém? E mais do que estar num papel, ela tem que estar na sua vida. Quem recebe essa palavra? Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, diga comigo, a graça foi dada a Paulo. Outro assunto que tem que deixar bem claro, explicadinho. A Bíblia fala sobre 4 apóstolos da nova aliança. 4 apóstolos. Só tem 4 apóstolos na Bíblia, na nova aliança. A saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. Paulo, Pedro, Tiago e João. 4 apóstolos diferentes. Não é a mesma coisa. Você não pode pensar que Tiago falava igual Paulo. Você não pode pensar que João falava igual Paulo. Que Paulo falou, a graça foi revelada para mim. Está claro ou não está claro? Olha aqui, ó, Coríntios 3:10. Segundo a graça que me foi dada. Ele está dizendo, foi dado para mim. Não foi dado para João. Não foi dado para Tiago. Não foi dado para Pedro. A graça foi dada para mim. Quando? Quando foi dado para Paulo? Em 2 Coríntios 12, ele disse, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Foi no paraíso. Então, quem é esse homem que recebeu a graça? Paulo. Quando? Quando ele foi arrebatado. Deus lhe revelou a graça em Cristo Jesus. Então ele pregava, pela graça sois salvos, agora vocês são abençoados em Cristo, Deus vos escolheu antes da fundação do mundo. Pedro não falava isso, Tiago não falava isso, João não falava isso, eles não entendiam isso aí. A graça é uma revelação. Diga comigo, a graça é uma revelação que Deus deu a Paulo. Diga, a graça é a revelação de Cristo em nós. Ou seja, Deus revelou essa graça para quem? Para Pedro? Não. Tiago? Não. João? Não. Para quem que Deus revelou a graça? Para quem? Quem está entendendo? Isso aqui são fundamentos da graça. Eu não posso ler o texto e não falar isso. Se eu ler milhões de vezes eu tenho que falar. Fundamento. Por isso que as pessoas leem a Bíblia e não entendem nada. Não tem gente assim? Vamos fazer o teste. Quem aqui lia a Bíblia antes e não entendia? Pode levantar a mão. Quem lia e não entendia? Você quer ver como que era a sua vida? Eu nem te conheço, mas eu sei como que era. Provavelmente era assim, ó. Você abria a Bíblia num lugar, começava a ler e parava. Aí, por onde que eu vou ler? Aí lia em outro lugar, lia, não estava entendendo nada, parava também. Aí pegava, mudava de assim, não entendia, parava. Quem é que fazia assim? A sua vida não era assim? Lia e não entendia? E por que você não entendia? Porque você não tinha o Espírito Santo? Não, você já tinha. Porque você não era filho de Deus? Você já era. Então por que você não entendia? Porque faltava uma coisa. Faltava o apostolado. A Bíblia não se entende sozinha. Você pode ver no mundo aí, ó, a maioria das pessoas tem Bíblia, mas ninguém entende nada. Por quê? Porque não tem apostolado. Alô, grava essa frase e anote aí. A graça só se entende através do apostolado. E o que é o apostolado? É o ofício, é o ministério de um apóstolo. Quem está entendendo o que estou falando? Diga, a graça só se entende através do apostolado. Diga, o apostolado é o ministério do apóstolo. Então por que as igrejas da lei não entendem a graça? Porque não tem apostolado. E por que não tem apostolado? Porque não tem apóstolo. Então vão morrer sem entender. Quem está percebendo o que eu estou falando? Como eu disse de manhã, tem uma igreja famosa aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, uma igreja famosa, grande, já, né? Comemoraram 100 anos da igreja. Vocês sabem o que eu estou falando? 100 anos da igreja. São 100 anos sem entender a graça de Deus. Por quê? Porque não tem apostolado, porque não tem apóstolo. Já fez 100 anos, a igreja católica já passou de mais de 1.300, 500 anos, e até hoje não entende a graça. Então, a graça não se entende por tempo de casa.
Pode fazer 1000, pode fazer. A igreja católica tem mais de 1500 anos e até hoje não prega a graça, não entende a graça. Então a graça não se entende por tempo de casa. Comemoraram 100 anos, a outra igreja tem 1500, vai morrer e não vai entender, porque a graça só se entende através do apostolado. E quem traz o apostolado é um apóstolo. Cadê os que estão entendendo? Sem apostolado ninguém entenderá a graça. Ninguém entende a graça sozinho, do nada. Diga comigo, a graça só se entende através do apostolado. Digo, o apostolado é o ofício, é o ministério de um apóstolo. Cadê os que estão entendendo? Glorifiquem a Deus. Estou te explicando porque que os crentes não entendem nada da graça. Por quê? Porque não tem apostolado. Dá um sinal quem está entendendo. Não tem apostolado e não tem apóstolo. Então a igreja fez 100 anos, vai fazer 200, vai fazer 500. Jesus vai voltar e não vão entender, porque sozinho não entende. Porque eles não têm Bíblia? Eles têm Bíblia, tem até seminário teológico. Mas não entende, vai morrer sem entender. Diga mais uma vez, fala para o seu irmão, a graça só se entende através do apostolado. Diga para ele. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3,10. Olha Paulo falando, hein? Não pense que... a Bíblia fala. Não é a Bíblia fala não, é Paulo fala. Amém, abençoado? Vê lá como que é a sua linguagem, hein? A Bíblia fala que eu sou salvo pela graça. A Bíblia não, quem fala é Paulo. Tiago não falava isso. Não é a Bíblia fala que eu sou salvo pela graça. Quem fala é Paulo, o apóstolo dos gentios. Então ele sabe o que está falando. A ele foi revelado a graça de Deus em Cristo. Então não é a Bíblia fala, é Paulo fala. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3,10, Paulo está falando, segundo a graça de Deus que me foi dada. Mais uma vez diga, a graça foi revelada a Paulo. Diga, não a Pedro, não a Tiago, não a João. A graça foi revelada a Paulo. É verdade que Pedro, Gálatas 1, Pedro andou com Paulo por 15 dias e ele entendeu alguma coisa da graça. Não como Paulo, tem como comparar. Pedro entendeu a graça através de Paulo. E Paulo recebeu direto de Deus, da fonte. Está claro ou não está claro? Então, não pensa que Pedro entendia igual Paulo, que ele não entendia. Ele fala, depois em 1 Pedro, 2 Pedro, ele já falava alguma coisa da graça, mas não perfeitamente igual Paulo. Ele deu uns deslizes lá, né? Sabe, deslizes? Cuidado, irmão, que o diabo está ao seu derredor. Como está ao derredor se Paulo falou que tinha sido aniquilado? Então, em 15 dias não deu para pregar tudo. Ele entendeu alguma coisa da graça, mas não entendeu perfeitamente. Já Tiago e João não entenderam nada, porque não andaram com Paulo. Só me dá um sinal quem está entendendo. Eles não entendem. Alô, eles não esperam que eles entendiam igual Paulo, que não tem como. Aí a pessoa fala assim, mas a Bíblia entra em contradição. A Bíblia não entra em contradição, não. É de contradição porque... Não tem nada de contradição. É que a graça foi revelada a Paulo, não a Pedro, nem a Tiago, nem a João. Logo eles não sabiam. Como que eles vão saber se não foi revelado? Então não tem nada de contradição. Eles pregavam o que eles tinham andado com Jesus de Nazaré. E Paulo, que nunca andou com Jesus de Nazaré, Deus revelou a graça em Cristo. Ao Senhor mais uma vez, por favor. A Bíblia não entra em contradição, não. A Bíblia não entra em contradição, não. Aliás, Paulo disse, Deus não é Deus de confusão. Então a Bíblia não entra em contradição. O que entra em contradição é a cabeça da pessoa que não tem o pleno conhecimento. Quem está entendendo? A pessoa não tem o pleno conhecimento, então mas tem contradição. Não tem nenhuma contradição. Quando você entende o plano de Deus, chega em Cristo, Jesus morre na cruz, ressuscita, salva as ovelhas, reconcilia, abençoa. Não tem nenhuma contradição. O que tem é pessoas que não entenderam isso. Pedro, Tiago e João, como tem milhares de pessoas na terra que até hoje não entenderam isso ainda. Por quê? Porque não tem apostolado, não tem apóstolo. Ficou claro? Então posso continuar. Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo falando. Olha, quem colocou fui eu, hein? Paulo diz, vamos deixar bem claro isso aí, hein? Pus eu como sábio construtor, o que ele pôs? O fundamento. Fundamento não é estatuto, abençoado. Na nossa igreja agora a mulher de um lado, o homem do outro. Na nossa igreja o homem não pode ter barba, mulher não pode usar calça comprida. Não é isso aí não. Isso é estatuto de homens que não conhecem a revelação da graça.
O fundamento que Paulo pôs não é mulher de um lado, homem do outro. O fundamento que Paulo colocou não é sobre corte de cabelo, roupa, não é isso não. O fundamento que Paulo colocou é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É esse fundamento que ele colocou. Esse é o fundamento que Paulo colocou na igreja. Segundo a graça de Deus, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como o sábio construtor o fundamento, e outro edifica. Alô, o que Paulo era? Diga, apóstolo. Quando ele disse outro edifica, ele não está falando de outro sapateiro, de outro açougueiro. Ele falou, pus eu o fundamento, e ele era apóstolo, e outro edifica, esse outro é o quê? Um outro apóstolo. Está claro ou não está claro? Pus eu o fundamento como o sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o fundamento que eu coloquei. Então, pastores que me ouvem na rádio agora, pastores, evangelistas, pregadores que me ouvem na face da terra, pastores novos, pastores velhos de ministério, se vocês querem saber a verdade, um pregador debaixo da graça da nova aliança, no século 21, tem que pregar o fundamento de Cristo. Não tem que pregar a lei de Moisés, o jejum, a campanha, subir no monte de sacrifício. São pastores que estão fora do seu tempo. É igual o testemunho de Jeová. Como que você é testemunho de Jeová? Isaías 43, verso 10, Deus disse, vós sois minhas testemunhas. Vós quem? Isaías, Jeremias, Malaquias, eram testemunhas de Jeová. A palavra Jeová, Yeová, no hebraico, que significa Senhor. Então, testemunho de Jeová, testemunho do Senhor. Quem que era testemunho do Senhor? Isaías, Jeremias. Testemunho de Jeová no século 21. Estão fora do tempo. Atos 1:8. Nós não somos testemunhos de Jeová. Nós somos testemunhas de Jesus. Atos 1, verso 8. Quem entendeu? Testemunha de Jeová está fora do tempo. Isaías era testemunha. Diga, nós somos testemunhas de Jesus. O que Jesus disse em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas. Então levante a mão e diga, eu sou testemunha de Jesus. Quem está entendendo? Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja lá, hein? Veja cada um como edifica sobre ele, cada um. Então ele está dizendo o quê? Eu sou apóstolo, mas vai existir outros. Eu pus o fundamento, outro vai edificar. Por que outro edificar? Porque ele ia morrer. Você quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia em Atos, deixa o Coríntios aberto, não fecha. Não fecha o Coríntios. Abre em Atos, por favor. Você está em Coríntios, é antes de Coríntios. Antes é Romanos, depois vem Atos. Atos capítulo, olha lá, capítulo 20. Eu já volto no Coríntios 3. Atos capítulo 20. Quem já achou, diga amém. Atos 20, verso 29. Olha o que Paulo disse, Paulo falando. Atos 20, 29, Paulo disse, eu sei que depois da minha partida, ou seja, depois que eu morrer, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. E já entraram, hein? Hã? Pessoa que manda você vender seu carro, vender sua casa, vender o sofá, vender o fogão. Aí tem que perguntar, eu vou cozinhar onde, ô bispo? Ô bispo, eu vou cozinhar. Eu dou o fogão e eu cozinho aonde? As pessoas parecem que não pensam, né? As pessoas parecem que não pensam. Chegou um homem da Rádio Gazeta de São Paulo. Conhece a Rádio Gazeta? TV Gazeta? Um locutor da Rádio Gazeta, está debaixo do meu apostolado, ligou para mim e falou, apóstolo, está acontecendo algo terrível aqui. O que foi? Minha mãe não tem mais onde morar. Falei, por que está acontecendo? Minha mãe, 80 e poucos anos, aposentada, viúva, não tem mais onde morar. Mas o que está acontecendo? Aí ela foi na igreja, chegou lá, o bispo mandou ela dar a casa para Jesus. E ela deu a casa e agora ela não tem onde morar, e já na minha casa mora eu e minha mulher e meu filho, e não tem onde colocar. O que eu vou fazer com a minha mãe agora? São lobos cruéis. Quem está entendendo? Como é que você vai receber? Como é que você vai pegar uma casa de uma velhinha viúva? Como você pegar a casa de uma velhinha viúva? Deus não te pede sua casa não, irmão.
Deus não te pede o seu carro. Deus não te pede o seu fogão, o seu sofá. Ele pede sua fidelidade. Quando Samuel foi na casa de Jessé, tá? 1 Samuel 13. Quando Samuel foi na casa de Jessé, que Deus tinha escolhido um rei dentre os filhos de Jessé, que era Davi, Samuel chegou lá e o Jessé fez passar o primeiro filho primogênito. Então, quando Samuel olhou para o primogênito, ele pensou: certamente é esse que Deus escolheu, primogênito, bonitão, alto, né? Formoso, estudado, culto. Samuel tomou logo, foi uma exortação de Deus. O Senhor disse: Samuel, não é este o homem. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu porém vejo o coração. Quem está entendendo? Então, você não tem que dar o seu carro, você não tem que dar a sua casa, você tem que dar a sua fidelidade a Deus, tá? Semeia a tua semente no reino de Deus, e Paulo diz que Deus multiplicará a sua sementeira. Não cai nessa conversa de dar o carro e a casa, que isso é golpe, hein? É que o Brasil é um país fraco, mas isso até se torna crime. Então um rapaz me ligou que a mulher já não tinha mais onde morar, que a velhinha foi iludida, afora os que já morreram de pressão alta e de infarto, né? Tinha outro caso lá em São Paulo também. Presta atenção, o velhinho, a velhinha, e a mulher sempre, né, pegava a aposentadoria e dava tudo, pegava e dava tudo, dá tudo e prova a sua fé. E nisso foi alguns meses, e aluguel vencendo, a luz vencendo, a água vencendo, telefone vencendo. Então chegou num dia, o velhinho perguntou: ô velha, cadê o nosso pagamento para a gente pagar? Ai, velho, sabe o que é? O bispo mandou dar tudo. O velhinho teve um infarto que ele vinha aguardando já fazer, morreu na hora, lá em Diadema, cidade de Santo André, no grande ABC. O velhinho morreu na hora. Você acha que Deus quer isso, abençoado? Então leia Atos 20, 29. Olha aqui, ó. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, Paulo diz: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Está claro ou não está claro? Então tem pessoas por aí que estão arrancando a lã da ovelha, arrancando a gordura da ovelha, arrancando o leite da ovelha, e apertando a teta até ficar murcha e torce para arrancar tudo. Deus não quer isso, não. Mas por que acontece isso? Está aqui, ó, Atos 20, 29. Paulo disse: depois que eu morrer... Paulo disse: olha, por enquanto eu sou apóstolo, estou pregando a graça de Deus em Cristo, despojei outras igrejas, recebendo delas salário, para vos pregar de graça. Paulo falou para os filipenses: estou pregando de graça. Ele falou. Mas ele falou: depois que eu morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão. Olha aqui, ó, olha o verso 33, Atos 20, 33. Atos 20, 33. Paulo diz: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem casa, nem apartamento, nem carro, nem nada. Não, senão quem está entendendo? Um homem de Deus prega o evangelho de Deus em Cristo. Falsários, mercenários ficam iludindo as pessoas que não têm o conhecimento como eu, porque esse golpe em mim não funciona. Falsários, safados, sem vergonhas, pessoas mal intencionadas ficam arrancando através de mentes fracas, porque quem tem fundamento da palavra não cai nessa, amém? Então ficam arrancando casa, arrancando carro, a pessoa não tem onde morar, atrasa o aluguel, atrasa a luz, atrasa tudo. Quando na verdade vocês teriam que saber que quando Paulo morresse, o negócio ia ficar feio. Quem está entendendo? E vocês estão vendo a situação hoje de pessoas deixam de pagar água, deixam de pagar luz, pagar aluguel. Você acha que Deus quer isso, abençoado? Claro que não. Então volta lá em Coríntios 3. Estou te explicando por que tem pessoas que sofrem. Aliás, Oséias assim é dito, né? Deus falou pela boca de Oséias: o meu povo sofre porque não tem conhecimento. Tem conhecimento, então é passado para trás. Para mim mudar de assunto, Coríntios 3, você que me ouve na rádio, acompanha aí na sua Bíblia. Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Para aí. Então aqui tem uma revelação. Coloca o seu dedo, coloca no versículo 10 aqui, ó. Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Diga: Paulo pôs o fundamento.
Então, se Paulo pôs de fundamento, ele era um apóstolo do quê? Diga, de fundação. Você já viu quando constrói uma casa? Quando constrói uma casa, o que eles lançam ali no terreno? Eles não lançam o fundamento da casa? É ou não é verdade? Não é a fundação? Então Paulo lançou, ele falou, pus eu o fundamento. Paulo foi um apóstolo de fundação. Não existe mais apóstolo de fundação. Qual fundamento que a pessoa vai colocar? Se o fundamento já foi colocado. E o fundamento é Cristo. Quem está entendendo? Então não existe mais apóstolo de fundação. Está claro ou não está claro? Me dá um sinal. Então que tipo de apóstolo que existe? Vamos ler aqui, ó. Coríntios 3:10. Eu pus o fundamento e outro edifica. Então o que existe hoje são apóstolos de, diga, edificação. Diga, Paulo, apóstolo de fundação. Diga, nos dias de hoje, apóstolo de edificação. Quem entendeu? Eu sou um apóstolo de edificação. Paulo disse, veja cada um como edifica. Então eu sou um apóstolo de edificação. Eu não estou lançando nenhum fundamento. Alô, você que me ouve aqui na rádio, na igreja, num CD, na internet, eu não estou pregando nada novo quando eu digo que você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Eu não estou pregando nenhuma novidade quando eu digo que você foi predestinado segundo o propósito de Deus. Efésios 1:11. Não tem novidade nenhuma. A igreja completou 100 anos. Mas não é novidade nenhuma. Nesses 100 anos já tinha Efésios 1:11. Oh, a igreja tem 100 anos, mas já tinha Efésios 2:8. Nossa igreja tem 1500 anos, mas já tinha Efésios 1:5, Efésios 1:4. Está tudo lá, na Bíblia. E se tiver escrito, eu creio. Então não tem ninguém lançando nenhum fundamento, porque o fundamento já foi lançado. Os pregadores hoje devem edificar sobre o fundamento que Paulo lançou. Diga, fundamento é Cristo. Não tem nada que pegar casa nem carro de ninguém. Tem que pregar Cristo. É que eu não tenho tempo aqui, senão eu ia te contar cada uma que ia arrepiar os cabelos. Eu não tenho tempo para te contar, que eu tenho muito conhecimento e muita experiência. Eu não tenho tempo para te contar de tanta experiência que eu tenho com pessoas que foram enganadas. Coríntios 3:11. Continue a leitura comigo. Coríntios 3:11, Paulo disse, pois ninguém pode pôr outro fundamento. Está claro ou não está claro? Qual que é o fundamento? Cristo. Diga, ninguém pode pôr outro. E o que nós pregamos? Nós não pregamos a graça? E quem que é a graça? A graça é Cristo. Quando eu digo pela graça sois salvos, eu estou dizendo em Cristo você é salvo. Nada mais que isso, é a mesma coisa. Amém, abençoado? Quando eu digo, olha, pela graça você está abençoado, Cristo está em você, é pela fé. Então olha aqui, ó. Ninguém pode pôr outro fundamento, Coríntios 3:11, que eu vou mudar de assunto. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, o qual é Jesus de Nazaré. Amém, abençoados? Não, dá um sinal quem crê na Bíblia. O que está escrito em Coríntios 3:11? Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo? Você não acha que é sem querer, né? Então, eu ressuscitado. Você não acha que é sem querer, né? Mas não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Jesus de Nazaré era filho de José e Maria, um homem, um profeta, Deus revestido em carne, que morreu com 33 anos. Esse era Jesus de Nazaré, o Galileu, um homem. Ele morreu com 33 anos. Jesus de Nazaré. Quando ele ressuscitou, já não era mais de Nazaré, porque ele nem mora mais lá. Amém? Quando ele ressuscitou, já não é mais Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo, que habita em nós e no céu para todos sempre. A igreja diga amém. Esse não morre. Jesus de Nazaré morreu, Jesus Cristo não morre, ele vive para sempre. Digam, Cristo vive em mim. Quando diz Cristo vive em mim, não é Jesus de Nazaré que vive em você, né? Imagina, Jesus era judeu, um judeu tinha pelo menos 1,70 m, 1,75 m. Imagina você com 1,50 m, Jesus dentro de você não tem nem como, você baixinho, ele grandão. Então não é Jesus de Nazaré que está em você. Quem está em você é Cristo. Amém, abençoado? Mais uma salva de palmas a ele. Bom, o assunto de hoje, diga, o apóstolo e o apostolado.
Vamos ler mais um texto sobre apóstolo. São centenas, eu só vim ler 3 versículos, senão vai demorar muito, né? São centenas de versículos, a Bíblia é grande. Então, o Espírito Santo me revelou 3 textos para que eu ministrasse para vocês. O primeiro é 1 Coríntios 3:10. O segundo texto, Gálatas capítulo 1. O vizinho do lado, 2 livros para frente. Gálatas 1. Gálatas 1. Quem já achou, diga amém. Você está em 1 Coríntios, o próximo é 2, o próximo é Gálatas 1. Gálatas 1, olha aqui, ó, verso 11. Olha o que Paulo falou. Uma perguntinha bem bobinha, né? Mas de repente a pessoa que é nova não sabe. Apóstolo, como é que você sabe que é Paulo, hein? É isso que eu queria. Como é que você sabe que é Paulo? Ué, toda carta tem remetente e destinatário. Não é assim? Já mandou alguma carta para alguém? Você coloca no correio? Não põe a carta no correio? De João, né? É o remetente. Para, é o destinatário, para Maria. De João para Maria. Como é que eu sei que é Paulo? Ué, olha quem está escrevendo a carta. Gálatas 1, verso 1. O que está escrito aqui em Gálatas 1? João? Pedro? Tiago? Gálatas 1, o que está escrito? Paulo. Ué, então é Paulo que está escrevendo, então eu sei que é Paulo. Qualquer lugar de Gálatas que eu ler, eu sei que é Paulo que está falando. Quem entendeu? Fácil, né? Grava isso. É como é que eu sei que é Coríntios? Vê 1 Coríntios 1, verso 1. Mas como que eu sei em Filipenses? Lê logo destinatário, remetente. Para. De quem? De Paulo. Para quem? Para os gentios. Então é fácil saber. Gálatas 1, verso 11. Coloca o dedo no verso 11. Gálatas 1, 11. Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12. Não recebi nem aprendi de homem algum. Aí o que ele diz? Mas pela revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então o que Paulo pregava não era tradição, não era religião e não era teologia. Paulo não pregava teologia. Em Filipenses 1 ele disse: o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Porque Paulo era fariseu. Paulo era em Atos capítulo 9, você vê que Paulo era um dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Paulo era. Então ele era fariseu, doutor da lei, ele conhecia a letra. Mas ele disse que para mim era lucro, considerei como perda. Mas e a graça que você prega? Gálatas 1:12. Olha lá, Gálatas 1:12. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então você lembra de 1 Coríntios 3:10. Diga, 1 Coríntios 3:10. O que Paulo disse? Segundo a graça de Deus que me foi dada. E Gálatas 1:12? Diga, Gálatas 1:12. Olha o que ele falou: eu recebi pela revelação. Ou seja, Deus me deu a graça, Ele me revelou a graça. Está claro ou não está claro? E para terminar, o último texto, Efésios capítulo 4. Você está em Gálatas, né? Anda mais um pouquinho para frente. Efésios 4. Tem um assunto muito importante em Efésios 4. Diga comigo o assunto, diga, o apóstolo e o apostolado, diga isso. O apóstolo é um homem de Deus enviado para pregar a graça. Aliás, deixa eu deixar isso bem explicado, né? Deixa eu deixar bem explicado isso aí. Tem muitos hoje que se dizem apóstolos. Tem ou não tem? Mas estão pregando a lei. Apóstolo não prega a lei, é só você ler a Bíblia. Não sou eu que acho, que penso. É só você ler a Bíblia. Você não vai ver nenhum apóstolo pregando a lei. Então tem pessoas hoje se dizendo que são apóstolos. Como é que eu sei se são ou se não são? Só porque fala que são? Não. Eu posso falar que sou o Silvio Santos. Olhem para mim, veja se eu sou o Silvio Santos. Não sou, né? Então não adianta falar, eu sou, precisa ver se é. Eu sou um apóstolo. Então olha para a Bíblia, vamos ver se é apóstolo mesmo. Apóstolo prega e ensina a graça de Deus em Cristo. Tem um apóstolo tal, o apóstolo que está vendendo tijolinho. Não tem um apóstolo vendendo tijolinho? A fronha dos sonhos. Será que é apóstolo? Veja se Paulo fazia isso. Quem está entendendo? O que Paulo disse em Coríntios 11, verso 1? Ele falou, sede meus imitadores. Paulo vendia tijolinho? Paulo vendia fronha dos sonhos? Toalhinha ele vendia?
Está claro ou não está claro? Então eu falo na cara dele, de qualquer um. Não é apóstolo coisa nenhuma. Pode ser qualquer coisa, menos apóstolo. Está claro ou não está claro? Não imita Paulo. Coríntios 11:1, sede meus imitadores, Paulo diz. Não imita Paulo. Então, alô, como que se conhece um apóstolo hoje, no século 21? Como que se conhece? Você tem que olhar para Paulo. Olha para a pessoa, para o pregador, e olha para Paulo. Veja se há semelhança. Dá um sinal quem está entendendo. Não tem nenhuma semelhança. O homem está vendendo tijolinho, vendendo fronha, vendendo martelinho da vitória, vendendo água benta, vendendo não sei o quê. Não tem nada tipo de apóstolo. Não prega graça, nem fala a palavra graça, não ensina os ensinos de Paulo. Está longe de ser apóstolo. Por favor, quem está entendendo o que eu estou falando? Está longe de ser apóstolo. Eu não chamo de apóstolo, não é? Está claro ou não está claro? Olha para Paulo. Olha para Paulo e olha para a pessoa. Vamos ver se é apóstolo. Se tiver em linha, se for semelhante. Então Paulo pregava a graça de Deus em Cristo. O homem ele não prega ele nem da graça ele não fala. E tem gente falando mal da graça. Acho que um apóstolo vai falar mal da graça. Efésios 4, verso 8. Quem já achou, diga amém. Efésios 4, verso 8. Paulo diz. Efésios 4, 8, Paulo diz. Por isso diz, subindo ao alto. Quem subiu ao alto? Cristo, né? Quando ressuscitou. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você que tem caneta, marca na sua Bíblia, ó, deu dons aos homens. Digam, Cristo deu dons aos homens. Agora uma coisa que as pessoas confundem também, não sabem. Para mim é fácil, como apóstolo, para mim é fácil, mas tem gente que não sabe. Que dons são esses? Porque a Bíblia fala sobre 2 tipos de dons. 1 Coríntios 12, dons espirituais. Coríntios 12, verso 1, Paulo disse: ora, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero, porém, que sejais ignorantes. Aí ele começa a relatar os 9 dons espirituais. Coríntios 12, dons espirituais. Efésios 4, que tipo de dons? Olha o verso 11. Veja comigo no verso 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, ou mestres, que quer dizer a mesma coisa. Então os dons que Paulo está falando em Efésios 4, 8, se refere a dons ministeriais. Só quem está aprendendo e entendendo dá um sinal. Então diga comigo assim, ó. Coríntios 12, dons espirituais. Efésios 4, 11, dons ministeriais. Quem entendeu, por favor? Eu preciso saber se você entendeu, porque um homem de Deus, quando acaba a pregação, ele tem um relatório a prestar a Deus. Hebreus 13, Paulo disse: obedecei aos vossos pastores, porque eles velam por vossas almas, por quem há de prestar contas. Hebreus 13. Então, terminando a reunião, eu tenho que apresentar a Deus: Senhor, olha, eles entenderam, que eles falaram o que tinham entendido. Senhor, eu vi homens e mulheres que estavam alegres, felizes, receberam a tua graça, eles entenderam, eles creram. Amém, abençoados? Resumindo, diga: Coríntios 12, dons espirituais. Efésios 4, 11, dons ministeriais. Alô, não pode o quê? Não pode misturar. Tá claro? Não, dons espirituais é uma coisa. São dons do Espírito Santo que manifesta nos filhos de Deus. Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito Santo é dado a cada um naquilo que for útil. Então Coríntios 12 fala sobre manifestação do Espírito Santo em nós. Efésios 4:11 fala de dons ministeriais. Vamos ver? Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo. O que é um apóstolo? O apóstolo é um enviado de Deus que interpreta a graça de Deus em Cristo. Ninguém sabe o que é um apóstolo. Está cheio de apóstolos por aí. Oh, apóstolo fulano, apóstolo Silcano, apóstolo Beltrano. Nem sabe o que significa apóstolo.
Apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado. Por quem? Por Deus. Para quê? Para interpretar a graça de Deus em Cristo. Ou seja, um apóstolo verdadeiro, ele olha para o que Cristo fez na cruz e ele fala: bom, Jesus morreu por você, você está salvo. O apóstolo prega isso. O apóstolo olha para o que Jesus fez na cruz, ele olha Jesus na cruz e ele fala: Jesus morreu pelos teus pecados, mas você não tem nenhum pecado, você é uma nova criatura. Isso é pregação de apóstolo. O apóstolo olha para Jesus na cruz morrendo, aquele sacrifício, ele olha e ele fala assim: nossa, ele sofreu, ele morreu, ele foi cuspido. Olha, você está santificado em Cristo. Isso é pregação de apóstolo. Agora pensa no apóstolo lá, ou nos que você conhece, e veja se pregam isso aí. Pregam. Então de apóstolo não tem nem a orelha. Nem a orelha de apóstolo não tem. Diga comigo: um apóstolo interpreta a graça de Deus em Cristo. Quem não faz isso não é apóstolo, ainda que diga que é. Quem está entendendo? Ah, eu sou apóstolo. Oh, o apóstolo. Vê a pregação dele, vê o ensino dele. Se ele interpreta: olha, porque Jesus morreu, agora você está liberto. Isso é pregação de apóstolo. Aí está pregando quebra de maldição, está pregando cura interior, está pregando o pecado, você é um pecador. Então ele não é apóstolo, porque o apóstolo ele interpreta o que Jesus fez na cruz. Romanos 4:25, ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. Diga Romanos 4:25, diga isso. Diga: Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Diga Romanos 4:25. Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Lógica. Vamos na lógica. Em Romanos 12, Paulo diz para apresentar a Deus um culto racional. Vamos na lógica. Lógica: 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 5 mais 5, 10. Vamos na lógica. Romanos 4:25. Se Jesus morreu pelos meus pecados, então eu estou sem pecado. Se ele ressuscitou para a minha justificação, então eu estou justificado. Então não existe campanha de libertação, coisa nenhuma. Isso é mentira, é heresia. Porque se ele morreu pelos meus... E tem mais, hein? Pastores, pregadores de igrejas que dizem que... Você que me ouve na rádio, que diz que você é um pecador, isso é mentira. Isso é heresia. Como é que você pode ser um pecador se Jesus morreu pelos seus pecados? E se você é um pecador, você não está salvo. E se você não está salvo, você não sobe no arrebatamento. E se você não está salvo porque tem pecado, você não entra no céu. Não, mas Jesus vai perdoar os seus pecados. Ele vai ainda? Você vai ter que morrer de novo. E por quanto tempo ele vem morrendo? Na igreja que completou 100 anos esses dias aí, então faz 100 anos que Jesus está morrendo. Porque todo domingo vem aqui na frente confessar o pecado. Aí o pastor fala: ó, Jesus perdoou seus pecados. Aí no outro domingo, Jesus perdoou. Então ele está morrendo todo domingo na cruz. Hebreus capítulo 9 diz que foi um único e suficiente sacrifício. Veja que a teologia deles não serve para nada. A teologia deles não serve para nada. Joga na privada e dá descarga. Não serve para nada. Em 100 anos de teologia não entenderam, não aprenderam nada. Como que um filho de Deus pode ser um pecador? Hebreus 10:14. Se com uma só oferta Ele te salvou, te perdoou para sempre, te justificou para sempre, com um único sacrifício da cruz. Esta é a graça de Deus. Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Pode estar na igreja que quiser. Quem não entendeu, não entendeu nada. Oh, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 50 de igreja. Pode ter 200. Se não entendeu, não entendeu nada. Amém? Se a pessoa está na igreja A, B, C, D, F, G, H e está se sentindo pecador, não tem certeza da salvação, então não entendeu nada. Tem a Bíblia, faz escola dominical, faz o que quiser, faz seminário, mas não entendeu, está achando que é um pecador. Então por que Jesus morreu?
Olha o que Paulo disse em Gálatas 2, hein? Não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. Traduzindo, se eu, se você, se nós ainda somos pecadores, então Jesus morreu em vão, ele tem que morrer de novo. Se eu sou um pecador, então ele tem que morrer de novo pelos meus pecados. Por isso que eu não rezo a reza da Ave Maria, porque a reza da Ave Maria é uma heresia. Tem muitas heresias na reza da Ave Maria. Uma delas, rogai por nós pecadores. Eu não falo isso nunca, porque eu não sou pecador. Levante a mão quem crê na Bíblia. Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz: Deus te escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Você não é pecador, você é santo e irrepreensível diante de Deus. Quem recebe? É esta que é a graça verdadeira. Você não é pecador, você é santo. Fala para o seu irmão, nós estamos ouvindo a graça de Deus. Como é que eu posso falar, rogai por nós pecadores? Só se eu não for uma pessoa inteligente. Eu não posso falar isso. Não é nada pessoal, consegue me entender? Não é nada pessoal, mas eu sou inteligente, eu sei contar, eu sei pensar, eu sei escrever, eu sei tomar banho sozinho, eu sei escovar os dentes, eu sou inteligente. Como é que eu vou falar, rogai por nós pecadores, se ele morreu pelos meus pecados? Está claro ou não está claro? Então Efésios 4:11 diz o quê? Ó, ele mesmo deu uns para apóstolo. Diga, apóstolo é um homem de Deus que interpreta a graça de Deus em Cristo. Mais uma vez, apóstolo é um homem de Deus que interpreta a graça de Deus em Cristo. Ele olha para Cristo e olha para você, e ele fala: em Cristo você é nova criatura, em Cristo você está abençoado. Ele olha para Cristo e olha para você, ele fala: em Cristo você está justificado, sem pecado, em Cristo você tem a vida eterna. Isso é apóstolo, sinal de apóstolo e de apostolado. Está claro ou não está claro? Vamos para o segundo ministério? São 5 ministérios. Vamos para o segundo. Ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profeta. Quem é o profeta? Profeta não é aquele de ser sapateando não, hein? Sapateando, falando com quem que você vai casar, a cor do carro que você tem que comprar, na rua que você tem que morar. Isso não é ser profeta não, pessoal. Está claro ou não está claro? Segundo a Bíblia e o apóstolo Paulo, profeta é um homem de Deus que tem a revelação da palavra. Não é simples. Ah, mas eu era de uma igreja pentecostal e as pessoas vinham sapateando, dando cambalhota, pulando, e falava que eu vou comprar um carro amarelo e vou morar lá na China. Que eu já conheci de pessoas assim, meu. Diz que o profeta vinha e rodava baiana e dava pirueta e falava: Deus está te levantando como missionário, você vai ser missionário na China. Mas eu já morreu, mano. Você é missionário aonde? Isso não é ser profeta, pessoal. Apóstolo é um homem de Deus que interpreta a graça de Deus em Cristo. Profeta é um homem de Deus que tem a revelação da palavra. Não é a letra, que letra qualquer um sabe ler. Você foi na escola, aprendeu, você sabe ler. Não é ler a Bíblia. Profeta não é quem lê a Bíblia. Profeta é quem traz a revelação da palavra. Dá um sinal quem entendeu. Então, se alguém falar para você que é profeta, veja o que a pessoa prega. Veja se tem alguma revelação. A Bíblia não tem revelação nenhuma. Revelação da Bíblia, da palavra. Está claro ou não está claro? Terceiro ministério, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta. Terceiro, evangelista. O que é ser um evangelista? O que eu já conheci de evangelista de pastinha na mão e que saía por aí pegando namorado dos outros e saindo com a obreira da igreja e adulterando com a mulher do pastor. Só se foi evangelista do inferno. Que evangelista que é esse? Quem está entendendo? Evangelista é um homem de Deus
que prega a palavra. Evangelista, evangelho. Evangelista, evangelho. Então o evangelista é um pregador do evangelho, da palavra. Está claro ou não está claro? Nas igrejas pentecostais está cheio de pessoas de pastinha, dizendo que é evangelista, e sai por aí caloteiro, não paga ninguém, e pega a filha do pastor escondido, e adultera com a mulher. Isso não é ser evangelista, abençoado. Diga comigo, evangelista é um homem de Deus que prega o evangelho. É um pregador do evangelho. Diga, isso é evangelista. Está claro ou não está claro? Vamos para o quarto, estou terminando, são 5. Vamos para o quarto ministério. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Quem é o pastor? Às vezes tem gente também que diz que é pastor e não é pastor, hein? Assim como diz que é apóstolo, não é apóstolo, diz que é profeta, não é profeta. Tem gente que fala que é evangelista, nunca vi ele pregar, nem prego na parede ele não prega. Porque o evangelista é um pregador, ele nem prega, ele prega. Então não é pregador, não é evangelista. Quem que é o pastor? Eu conheço pessoas que dizem que é pastor e não é pastor. Pastor é fácil, não? Só você lembrar de Davi. Davi cuidava do quê? De jacarés, amém? Davi cuidava de tartarugas. Davi cuidava do quê? Então o pastor cuida de ovelha. Pregar é uma coisa, cuidar é outra. Quem está entendendo? Pastor é um homem de Deus. Todos são homens de Deus, todos. O apóstolo é um homem de Deus que interpreta a graça de Deus em Cristo. O profeta é um homem de Deus que traz a revelação da palavra. O evangelista é um homem de Deus que prega o evangelho, pregador. Eu sou um evangelista. O pastor é um homem de Deus que cuida das ovelhas. Cuidar não é ficar passando a mão na cabeça, beijando, tal. Isso não é cuidar, lambendo, isso não é cuidar. Cuidar é quando a ovelha chega sem direção. Então o pastor, não, ovelha, olha aqui, ó, aqui está dizendo que você deve fazer assim, ó. Então você e sua família, aqui em Efésios, aqui em Coríntios, aqui, ele tem que cuidar. E isso que é ser pastor. Quem entendeu? E o último, estou resumindo, tá? Está percebendo que estou resumindo? Se eu for dar um seminário sobre isso, é uma semana. Eu tenho apostila sobre esse assunto. Então eu estou resumindo, apertando, eu estou zipando, compactando. Efésios 4:11, 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestres. Doutores quer dizer mestre. Quem é o mestre? O mestre é um homem de Deus que tem capacidade espiritual, ou seja, uma unção, para quê? Para ensinar a Bíblia. Alguém aqui percebe a facilidade que eu tenho para ensinar a Bíblia? Percebe a facilidade? Eu sou mestre na palavra. Eu não preciso da Bíblia para ensinar ela. Ela está dentro de mim, ela me foi revelada. Então o mestre, ele é um homem de Deus que ele tem uma unção para ensinar a Bíblia. Eu sei ensinar todos os assuntos da Bíblia, qualquer assunto. Todos os assuntos de Gênesis e Apocalipse eu sei ensinar. Mas não é porque eu sou inteligente, não é porque eu estudei, não. Isso é uma unção que Deus me deu. E para terminar, Efésios 4:11, que fala dos 5 ministérios, é preciso que você saiba que para cada ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para cada ministério necessita de uma unção. Então por isso que as pessoas dão com os burros na água, porque dizem ser apóstolos sem ter a unção de apóstolo, dizem ser profetas sem ter a unção de profeta. Quem está entendendo? Para cada ofício do ministério tem que ter a unção de quem? De Deus. Me dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Tem que ter a unção de Deus. Olha, a unção de apóstolo é uma, a unção de profeta é outra, a unção de evangelista é uma, a unção de pastor é outra. Eu conheço pastor que não é evangelista, e eu conheço evangelista que não é pastor. Eu conheço profeta que não é pastor, e eu conheço pastor que não é profeta. Quem é que está entendendo? Mas tem um segredo aqui para terminar. Apóstolo é a última unção que um homem de Deus pode alcançar na sua vida. Por isso está em primeiro lugar em Efésios 4:11. Pode ver, ó. Estou terminando. Efésios 4:11. Olha o que diz aqui.
Ele mesmo deu uns para apóstolos. Está em primeiro. Por quê? É o último cargo, é a última função, é a última unção que o homem de Deus pode receber. Ele pode ser mestre, então ele é pastor, estou voltando, ele é evangelista, e ele pode ser profeta. E ele pode ser apóstolo também. Isso é uma revelação do Espírito Santo. Isso é uma unção que o homem de Deus recebe. Ninguém se torna apóstolo do nada. Ninguém se torna profeta do nada. Para cada ofício ministerial necessita de uma unção. Não estou falando de unção com óleo, tá? Claro, né? Estou falando de unção com óleo. Unção com óleo serve só para temperar salada e fritar ovo. O óleo só serve para isso. Estou falando de unção do Espírito Santo. A unção que vem de Deus. Algo que o homem não pode dar e nem fazer. Só Deus. Quem está entendendo? Então pode aplaudir a Deus todo o seu coração. Para a glória de Deus, estou terminando. Para a glória de Deus, eu cheguei a esse apostolado. Em 1997, estamos em 2013. Em 1997, em fevereiro de 1997, eu recebi a unção de apóstolo. Eu não era apóstolo, eu era pastor, eu era profeta, eu era evangelista, eu era mestre, já era mestre, mas não era apóstolo. Eu não tinha essa unção, eu não tinha. Não tem problema nenhum em falar isso. Faltava essa unção, eu não busquei, não procurei. Então o Espírito Santo me deu esta unção. E hoje eu tenho a unção do ministério quíntuplo. Ou seja, a unção de apóstolo, a unção de profeta, a unção de evangelista, a unção de pastor e a unção de mestre. Essas 5 unções estão em minha vida. Está em mim. Deus deu, é dele, está em mim. Quando eu morrer vai sair. Porque o morto não precisa mais de unção, né? Está debaixo da terra, não precisa de unção para nada. Não, as minhocas vão até ressuscitar, se ele for enterrado com unção e tudo. Para terminar, diga comigo. 5 ministérios, diga isso. Faz assim, ó: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A última vez: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora você me dá um sinal se você entendeu. E eu quero convidar aqui agora o pastor Pedro Inácio, que ele vai receber a unção de apóstolo na vida dele. Porque ele tem capacidade para interpretar a graça de Deus em Cristo. Ele tem capacidade para interpretar a graça de Deus em Cristo. Ele tem capacidade para interpretar. Se fosse um pastor da lei, que nem a graça não conhece, é diferente. Mas o pastor Pedro Inácio, ele tem capacidade para interpretar a graça de Deus em Cristo. E é isso que um apóstolo faz. Eu quero chamar aqui também a pastora Sueli, a minha esposa. Quero chamar aqui a pastora Maria Jacinta. Quero chamar a pastora Marileide e o pastor Rosendo. Por favor, estejam comigo aqui no altar. Senhor, que eu quero fazer uma ministração apostólica sobre esse homem de Deus, pastor Pedro. Eu quero que a igreja fique de pé, por favor, em nome de Jesus. E eu quero que você estenda a tua mão direita sobre esse altar. Quero que você estenda a tua mão direita sobre esse altar. Pastora Sueli, apóstolo, pastora, pastor por enquanto, pastor e pastora. Estenda a sua mão direita. Levante a mão e diga assim: ó Senhor Deus, o que será feito nesse momento, neste altar, será para a tua glória, para fruto do teu reino, para que o teu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Venha a tua unção sobre o pastor Pedro Inácio, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Continue com a mão estendida para cá. Pastor, por favor, ajoelhe aqui do meu lado. A unção veio sobre ele, a unção está sobre ele. Estenda a mão direita. Deus meu, tua glória está sobre esse homem de Deus. Tua glória está sobre esse homem de Deus. E como apóstolo, como profeta, como evangelista,
como pastor do teu reino, como mestre na tua palavra, para a tua glória. Eu te apresento mãos santas que não têm ira e nem contenda. Tua glória está manifesta na vida desse homem. E eu declaro a unção apostólica sobre a vida dele. Eu declaro a unção apostólica sobre a tua vida. Eu declaro a unção apostólica, pastor Pedro Inácio, sobre a tua vida. O meu Deus te sela nesta noite. Ele marca a tua vida nesta noite com uma nova unção. Uma nova unção. Como ele disse para Davi: achei meu servo Davi, com meu santo óleo eu ungi. Agora receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. A unção apostólica está sobre a tua vida. A unção de apóstolo está sobre a tua vida, para você interpretar a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A unção do Espírito Santo está sobre a tua vida. A unção de apóstolo está sobre a tua vida. A unção que há em minha vida está sobre a tua vida. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Senhor, eu te agradeço e te glorifico, Abba, Pai. Oh, Marada Xanara Barabarai. Eu te glorifico, porque o Senhor está em nosso meio. Está escrito, o Senhor disse: neles habitarei e entre eles andarei. O Senhor está em nosso meio. Seja exaltado, seja glorificado, seja honrado, porque de fato e de verdade Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu te agradeço e te glorifico sobre a unção que está sobre a vida desse homem de Deus, sobre a unção que está sobre a vida desse homem que foi separado para o Evangelho, esse homem que foi chamado por Ti, esse homem que foi escolhido desde o ventre da madre, esse homem que foi predestinado segundo o Teu propósito. Sim, sim, você nasceu para a glória de Deus. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou. E em graça agora estou. Você nasceu para a glória do Senhor, predestinado estás, e há anjos em teu favor. Você nasceu segundo a vontade de Deus, que em Cristo te reconciliou. E em graça agora estás. Oh, oh, oh. Igreja do Senhor, levante a mão sobre esse apóstolo Pedro Inácio e digam, em nome de Jesus, digam assim: apóstolo Pedro Inácio, nós te recebemos como apóstolo do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, por esta nova unção que recebeste do Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela unção de apóstolo que agora está em sua vida. Que o Senhor seja contigo, que esta unção seja multiplicada para a glória de Deus, de todo o nosso coração, diante de Deus e dos anjos. Nós te recebemos a partir de hoje como apóstolo Pedro Inácio, e isto para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Reconheça a Deus com sua salva de palmas bem forte.
Palavra de apóstolo. Quando o apóstolo Marcos estava falando, pedindo para unção, eu senti como uma coisa, aquela máquina que junta aquele papelão lá de cima para baixo, me apertou, minhas pernas perderam as forças e eu caí debaixo desse poder. Esta unção que veio sobre mim não é para mim, é para ajudar você. É para ajudar você. Para ajudar você. Não é para mim, não é para mais um. É vocês. Não é mais um quesito no pastor Pedro Inácio, agora apóstolo Pedro Inácio. É para você. Você que está aqui, você que está me ouvindo pela rádio, pela internet, é para nós. Amém? Eu vou terminar em 1 minutinho só. Apóstolo Pedro Inácio, honra esta unção que Deus te deu, como eu tenho honrado por 20 anos. Honra esta unção que Deus te deu, porque Ele não dá para qualquer um. A verdade é que há muitos que falam que são, mas não são, porque não tem a unção. Já foi explicado isso. E agora eu posso voltar para Santo André, para São Paulo em paz. Porque eu vim com uma missão específica. Consagrar este homem de Deus ao ministério. Ele está tremendo, a unção está sobre a vida dele. Consagrar esse homem de Deus ao ministério apostólico, Abba Pai, ao ofício apostólico, para que a igreja seja plenamente edificada em Cristo. Pode perceber que as pregações dele vai mudar, os ensinos vão mudar, e então você vai lembrar, é a unção de Deus que está sobre a vida dele. Mais uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.